importante mencionar também que a lei ela estabelece uma carga tributária distinta sobre o tipo do imóvel e sobre o tipo da locação. Famosos Airbnbs, ou a locação na praia ali para o amigo, para o vizinho. Aquela locação que tiver um período inferior a 90 dias, o período de vigência desse contrato, e aí a gente cai justamente no que você comentou do Airbnb, da locação de diária na praia, a carga tributária não vai ser o 8,4% que a gente estava falando. Eles vão equiparar a alíquota de hotel, de hotelaria, de hospedagem. Importa se o locador do Airbnb é físico ou jurídico. Lembrando que ele tem que ser um contribuinte regular, se enquadrando naquela questão dos 4 imóveis e 20 mil por mês. Vamos usar esse número por referência, que dá os 240 mil por ano. Tem um detalhe importante que, e aqui a gente está falando num critério geral, o cálculo ele vai ter que ser feito quase que imóvel a imóvel. Por quê? Porque você pode ter um apartamento alugado anual, né, por vários anos, com um inquilino que está com um contrato anualizado, e esse vai pagar uma alíquota de IBS e CBS de 8,4%. Aquele do Airbnb já vai cair na alíquota de 16,8%. Existe uma questão também, uma diferença se é uma locação anualizada de um imóvel residencial ou de um imóvel comercial. Tem um fato que eu não trouxe aqui especificamente, mas, por exemplo, se é um imóvel residencial, existe um desconto que você só vai pagar o IBS e a CBS, hoje, pela regra atual, se o valor da locação daquele imóvel for de mais do que R$600 aquele mês. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um imóvel, eu tenho receita de R$2.000 de locação naquele imóvel e é uma locação residencial anualizada. Eu vou descontar R$600 naquele imóvel, então eu vou ter um descontinho na alíquota do imóvel residencial. Por isso que eu falo assim, a gente está falando sempre que as coisas não vão se tornar mais simples, é um sistema que ele é mais sofisticado e você vai precisar de alguma ajuda do teu contador, do teu consultor e do especialista para entender, né? Especialmente aquele investidor, né, que vou comprar um imóvel na planta pensando no investimento que no futuro eu vou vender ou vou alugar. Faça a conta para você entender como isso vai se comportar. Isso é fundamental. Porque já vai aumentar aí pelo menos 10%, né, de imposto Isso. numa compra. Então os imóveis também vão aumentar provavelmente, que a gente está conversando aqui, o valor dos imóveis. A gente ainda não tratou sobre a questão da compra e venda de imóveis, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas vai ter certamente aumento de carga tributária sobre as construtoras, sobre as incorporadoras, e cujo aumento de carga tributária que a gente reflete que deve ser em torno de 10% a 15% a mais de carga tributária, vai ser repassado no preço do imóvel. Então há uma tendência de aumento do preço dos imóveis, assim como há uma tendência de aumento do custo da locação por conta do aumento de carga tributária sobre a locação. Sim, todo mundo repassa. É a mesma coisa você comprar um pão hoje, o imposto sobre a farinha aumentou, ele vai ter que repassar para o pão. O pão no final vai ter que ser mais caro porque ele não pode perder a parte dele, senão daqui a pouco ele está pagando para trabalhar, né? Exatamente. Então a gente vai ter que atualizar. Então vamos voltar aqui para a locação. Aqui a gente está falando da pessoa e na pessoa jurídica. Muda muita coisa? Como que funciona hoje para a pessoa jurídica a carga tributária atual? Numa empresa administradora de bens ali, que tribute pelo lucro presumido, ela tem uma carga tributária, como eu já tinha comentado, de 11,33% lá embaixo, ou de 14,53%, caso ela já esteja no patamar de receita que pague o adicional do imposto de renda. Então ela já vai cair lá na alíquota de 8% de imposto de renda, de carga efetiva de 8% para fins do imposto de renda. Então a gente soma lá 4,8% de imposto de renda, 2,88% de contribuição social, 3,65% de PIS e COFINS. O que vai mudar é o seguinte, a partir lá da incidência, a gente colocou ali carga tributária futura a partir de 1º de janeiro de 2027, que é quando o PIS e COFINS vai ser extinto, a gente acaba com o PIS e COFINS e entra plenamente a IBS e a CBS, entra na veia. Se for um imóvel de locação anualizado, a gente vai cair ali na alíquota de 8,4%, considerando que a alíquota do IVA total seja de 28% no Brasil. Porque a gente está dizendo que a alíquota para locação de imóveis ela vai ser proporcional à alíquota do IVA geral. E que hoje ela tem um desconto de 70%, por isso que a gente coloca ali a alíquota equivalente a 30%, com uma alíquota efetiva de 8,4%. Se for um imóvel de Airbnb ou de uma locação temporária, o que a gente comentou que a incidência vai se dar em 16,8%. Quando a gente soma e compara, a gente vai sair de uma carga tributária de 11,33%, chegando a 16,08% se
for numa locação normal, que não for da Airbnb. Então você veja que você já tem aí um aumento de quase 5% de imposto sobre a tua renda de locação na pessoa jurídica. Mas se a gente for trazer a memória, vocês lembram quanto que é a carga tributária lá na pessoa física? Ainda continua sendo bem menos na jurídica do que na física. Eu diria assim, se não fosse pela reforma tributária do ITCMD, é inequívoco que administrar imóveis por uma pessoa jurídica, um administrador de bens, uma holding patrimonial, ainda vale a pena. Só pela razão da carga tributária da pessoa jurídica ser menor do que da pessoa física. Mesmo contemplados que você vai ter que pagar o custo do contador, continua valendo muito a pena. Então, se a gente compara, mesmo tendo um aumento ali de carga tributária que vai de 15% a 13%, dependendo do tipo do imóvel que você aluga, administrar imóveis pela pessoa jurídica ainda vale a pena. E não importa se é imóvel comercial ou residencial, entra tudo no mesmo bolo. Como regra, o imóvel residencial tem aquele fator de desconto na pessoa física, aquele desconto de R$600 da base de cálculo, mas ele é quase que irrelevante pela tua experiência, acredito, né, Augusta? É raro você ter uma pessoa que tem um único imóvel alugado. Você tem talvez uma carteira de cliente que tem vários imóveis que já seria elegível a administrar os seus imóveis dentro de uma holding ou de uma administradora de bens. Sim, e assim, a gente tem muitos investidores, né, que continuam acreditando.